Ah! Bom dia! Bom dia! Com café ou sem café, bom dia! Muito bem, muito bem. Yeah! Essas aulas do Marcelo Ludian têm me feito muito bem. Bom, comecemos então. Por que de fazer uma live com uma comparação uma comparação buscando lugares comuns entre yoga do riso e a palhaçaria? Em função da última live que a gente fez em torno do tema risoterapia. Num primeiro momento, houve uma apresentação que separava as diferenças. E, naquele momento, eu não achei muito interessante você fazer isso, porque, às vezes, mesmo que não intencionalmente, existe uma busca de você criar uma identidade para a risoterapia de determinado movimento, porque tem várias origens e, de repente, cada origem quer que a risoterapia tenha determinada identidade. E isso eu acho que acaba criando uma separação que eu não acho interessante. Eu acho que o interessante é a gente apresentar a risoterapia como um todo e cada um vai buscar o seu nicho, o seu público, ou seja, o que for. Então, eu digo, bom, se tem, pelo menos eu consigo identificar 2 nichos principais que compõem a risoterapia, que é o yoga do riso e a palhaçaria através da terapia do riso hospitalar, que não tem só esse viés de terapia do riso hospitalar. A palhaçaria, o pouco que eu tenho visto, ela atinge a sociedade em diversas áreas. Então, eu procurei fazer uma aproximação dos dois de forma que as duas categorias possam contribuir de forma harmônica para o desenvolvimento da risoterapia. Então, a ideia é essa, é a gente pegar e procurar identidades para aproximar e não procurar diferenças, que a tendência é separar. Embora as diferenças também possam ser vistas como questões complementares. Então, dependendo do viés que você esteja desenvolvendo, a diferença também vai contribuir, tá? Então, vamos lá. Alguém gostaria de falar sobre alguma... Eu também não sei se vocês têm contato. A Cristina não participou poucas vezes. Eu acho que eu me lembro da Cristina já tendo participado. Eu não sei qual a experiência que ela tem em torno do riso. O resto, eu acredito que não tenha muito contato, que eu já conheço bem. Você tem algum contato com a palhaçaria, Cristina? Olha, eu fiz o curso do Marcelo, mas, sinceramente, ainda não tive tempo para ler tudo que ele enviou. Então, eu estou assistindo aos poucos para ir absorvendo e, mais tarde, eu vou dar a conclusão a isso. Eu tenho outros compromissos e aí pretendo terminar antes e aí mergulhar. Sim, mas o que eu queria saber é se você, porque como não dá para conhecer todo mundo, se você já tinha tido outra experiência como palhaço, porque tem muita gente do âmbito do yoga do riso que já participava da palhaçaria, mas me parece que não é o teu caso. Não fiz curso nunca, só esse do Marcelo. Eu fiz foi uma aula com acho que é Érica, se não me engano, que é também da yoga do riso. Fiz uma semana com ela, que é palhaça também. Acho que é Érica o nome dela. Bom, então vamos lá. Eu também não tenho lá essa experiência toda e foi a partir do primeiro curso que eu fiz com o Marcelo Ludian que
e eu passei a me interessar pela palhaçaria, principalmente por uma proposta que ele tem, que eu acredito que seja da palhaçaria como um todo, que é a questão da desconstrução, de você quebrar os seus hábitos, as suas crenças limitantes, principalmente. E isso é uma coisa que, para mim, é uma questão até espiritual. Então, eu disse, poxa, eu tenho que passar a olhar para a palhaçaria com outros olhos, até porque ele também demonstrou, porque o primeiro curso que ele deu foi palhaçaria para líderes de yoga do riso. Então, eu disse, pô, o cara é um profissional, está dando ferramentas para a gente melhorar o yoga do riso, tem tudo a ver. E por aí a gente já pode perceber o seguinte, que tanto uma coisa quanto outra são complementares, porque o Marcelo Ludian não é um palhaço que começou ontem. Ele é um palhaço experiente que não ia perder tempo dele com o yoga do riso se ele não visse uma sinergia entre essas duas práticas. Mas eu vou tentar colocar para vocês, só que vai exigir uma certa participação, porque se só eu falar, vocês vão precisar fazer um esforço em cima do que eu falar. Então, por exemplo, eu já vou citar uma coisa que foi citado como diferença, e eu vou citar como um ponto comum. E eu gostaria que vocês falassem sobre como é que vocês veem isso. O riso simulado é uma coisa que é comum ou não à palhaçaria e ao yoga do riso? Quer falar, Adélia? Fala. Não, para mim, eu acho que simulado não na palhaçaria, né? A palhaçaria te leva a assistir uma coisa que é engraçada, acho. Então, para mim não seria, mas tudo bem. Bem, então vamos pensar um pouquinho. Você acha que o palhaço usa o riso simulado? Vou de novo. E esse mito de que o palhaço estava sempre sorrindo e sempre assim, e por dentro era triste, né? Eu, quando era criança, que já tenho alguns, se falava muito de que todo palhaço tinha uma vida difícil e que estava com muitos problemas, e muito triste, muita trágica atrás da máscara, entre aspas, de palhaço, né? Atrás dessa pintura toda. Então, vamos refletir. Pois é, muito boa essa tua colocação. Você já colocou uma coisa que é muito interessante, a máscara. A máscara é uma simulação do riso. Então, comprovadamente, o palhaço usa o riso simulado, entendeu? Mas ele também ri, ele, como é que se diz? É quase que um artista, porque ele simula as emoções como um todo, para provocar as emoções na plateia. Então, do lado do palhaço, a gente já percebe que existe o riso simulado. Agora, vamos para a plateia. Eu não sei se todo mundo já teve contato com circo, com palhaço, mas eu já tive. E eu também observo. Nem sempre o espetáculo já começa... Aliás, eu não acho isso só em relação ao palhaço, não. Nos programas de humor, eu já assisti a alguns programas humorísticos e também ao vivo, não só pela televisão. Eu não sei se vocês lembram, mas eu nitidamente tive essa impressão de que nem sempre eu vou rir naturalmente da piada ou do humor que foi provocado ou da palhaçaria que foi feita. Você, às vezes... Aí, daqui a pouco, morre. Você tenta rir. Então, na verdade, você está simulando o riso para provocar um riso maior, o riso natural, em outro momento. Então, mesmo que inconscientemente, você acaba simulando o riso. Você
É aquele riso que não sai. Vai, Délia. Não, e nessa primeira colocação que eu fiz, eu tinha pensado no público, né? Não no palhaço. Então, o público senti que era sempre com causa do que o palhaço fazia, mas isso que tu está colocando é bem interessante. Essa primeira colocação que eu fiz antes, só para esclarecer. Porque, na verdade, o que acontece? Eu quero que essa, como é que se diz? Essa comparação que a gente está fazendo agora, ela atinja não só o líder do yoga do riso como quem pratica junto com o líder, tá? Porque isso também é um papel comum entre a palhaçaria, que eu nem listei, mas é um papel comum entre a palhaçaria e o yoga do riso. Porque na palhaçaria tem uma pessoa que é responsável por liderar o processo, por conduzir a interação, e na palhaçaria da mesma forma. A diferença é que eu não quero ficar falando a diferença é que um está no palco e na yoga do riso é uma coisa que tem uma interação mais propositada, mais definida, vamos colocar dessa forma. Mas ambos têm um protagonista, tá? Voltando lá, então, eu acredito, tudo que eu estou colocando aqui é altamente questionável, porque eu não lembro eu nunca estudei e nunca vi nenhum tipo de estudo ou de proposta com essa intenção de encontrar os pontos comuns entre a palhaçaria e yoga do riso. Pode ser que tenha, mas eu não acessei. Esse é um ponto que eu... Agora, deixa eu entrar aqui no celular, porque eu listei aqui. Outro ponto que é comum nessas atividades é o jogo. Volto a perguntar para provocar a participação. Vocês acham que existem jogos no yoga do riso e na palhaçaria? Vocês cara, tanto faz. Eu vou citar um jogo que é comum e todo mundo conhece e acontece também acontece no yoga do riso, acontece na palhaçaria. É aquela jogo de vamos seguir o chefe, faça o que eu mando. Tanto num quanto no outro, você pede para uma pessoa repetir uma atitude. Isso é um jogo. A própria atividade em si é um jogo. Você vai lá com a expectativa de rir e alguém vai provocar o riso para você rir. Então, isso é uma espécie de jogo que tem interações entre quem provoca o riso e quem ri. E você também... Aliás, eu acho que o jogo é uma propriedade do riso. Você provoca o riso e ri de quem ri. Então, esse tipo de interação, e vai ter muito, cara, a gente vai ver muita mistura nas propostas que eu vou fazer, demonstrando que existe como é que se diz? Uma confusão entre as propostas, tá? Trabalho corporal. Alguém acha que tem trabalho corporal em palhaçaria e yoga do riso? Alguém acha que tem mais... Agora, trabalho corporal, já que eu estou tentando falar tanto da plateia quanto do autor, ou seja, de quem está provocando o riso, na plateia é uma coisa mais difícil de você perceber o movimento corporal, mas vocês conseguem identificar o movimento corporal na plateia? Principalmente da palhaçaria, porque do yoga do riso, embora o online
tenha prejudicado. Eu não sei se vocês têm percebido, eu já vi muito líder de yoga do riso promovendo sessão de yoga do riso sentado. E isso é uma coisa que é um equívoco, porque a orientação é que você tenha movimentação. Isso é necessário para provocar o riso, entendeu? Então, é só um alerta aqui para a gente, quando estiver fazendo sessão online, estar atento a isso. Mas como é que é a plateia? Já que geralmente, porque tem muita plateia de circo que é em pé. Mas vamos lá. A Adélia quer falar alguma coisa. Eu acho que depende da plateia. Muitas vezes, quando são crianças, estão rindo e estão fazendo movimento, dependendo da plateia. E isso que tu falou dos líderes do riso, fazer as sessões sentadas, eu sou uma, né? Mas tem que ver também, porque às vezes, não faço sessões online, mas tudo bem. Quando faço, às vezes não é em pé porque não tem espaço, porque é o celular, ou porque eu acho que a gente pode fazer movimentos também, imagina que as pessoas com discapacidade não poderiam praticar, então, yoga do riso, porque tem que ter o movimento. Então, eu acho, ou os idosos, ou um idoso que quisesse ser líder e que não tem condições de fazer todos os movimentos em pé, não poderia ser líder. Eu acho que isso temos que refletir, mas esse assunto de outro estudo. Com referência a isso que tu está colocando, eu acho que depende da plateia, mas que a plateia, o trabalho corporal existe também, né? Até porque o próprio riso, na hora que ri, pelo menos movimenta de trás para frente. Né? É verdade. Não, mas, cara, eu acho altamente pertinente tudo que você falou, até porque, eu não me lembro, mas a risoterapia também foi contemplada no título, não foi? Do que eu coloquei? E, cara, justamente por conta da risoterapia, que eu acho que o trabalho corporal é super importante. E por que eu vou falar? Por que eu estou falando nisso? Porque à medida que você falou sobre o sentado, que tem movimento, principalmente, eu já sou idoso, tenho mais de 60, eu já sou idoso. Então, eu sei da preguiça. Você tem uma tendência, à medida que a idade chega, é lógico que isso varia de pessoa para pessoa, a não querer permanecer em pé. A gravidade começa a ter uma influência maior no seu corpo. Então, você quer ficar sentado. Mas olha só o detalhe, eu vou levantar para mostrar para vocês. São duas coisas. Primeira coisa, é mais difícil você rir quando você se sente, como é que se diz, num lugar inseguro, numa situação insegura. E o fato de você respirar curto faz com que você, o teu inconsciente acabe tendo a impressão de emergência, tá? Mas eu não vou entrar em tantos detalhes, não. Eu só vou mostrar o seguinte: em pé, a sua barriga tem mais liberdade, principalmente a respiração que você faz na parte baixa do abdômen, ela tem mais possibilidade de expansão. À medida que você senta, você comprime os órgãos internos, você tem menor possibilidade de respiração. Se você tem menor possibilidade de respiração, o teu riso vai ser mais curto, porque você vai captar menos ar e, consequentemente, soltar menos ar. Fora isso, a movimentação da perna é fundamental para você liberar uma série de musculaturas que te trazem segurança. Então, tudo isso vai compondo um quadro que faz com que o fato de você estar em pé, em movimento, proporcione uma facilidade de você encontrar um ambiente seguro e de você poder rir com mais facilidade. Porque o riso, a gente tem que entender o seguinte:
o riso é um fenômeno corporal que é através do corpo e com o corpo. O corpo interpreta o riso, entendeu? Então, quanto mais consciente, quanto mais contato, quanto mais você mobilizar o corpo, mais o riso vai poder estar presente, porque vai estar, o corpo que é responsável pelas interações com o inconsciente. A mente é muito mais uma interação ali da consciência, aquela coisa do pensamento. Quem pode falar melhor a respeito disso é a Annelise. Eu ainda tenho que mergulhar muito nisso para não ficar falando abobrinha que eu já devo ter falado, mas, de qualquer forma, eu sei que, através do corpo, das sensações, é que você tem uma conexão mais profunda com o inconsciente, que é de onde vem o riso. Mas, voltando lá para a palhaçaria, que é a nossa dificuldade de mostrar o movimento. O próprio palhaço chama a plateia ao movimento. Ele pega, às vezes, chama para ir até o palco, às vezes ele pede para a pessoa levantar, às vezes ele pede para levantar um braço, uma série de coisas, porque ele tem consciência disso. Ele sabe que o movimento favorece o riso e as emoções. Então, mesmo que seja de uma forma mais restrita, ele acaba promovendo o movimento na plateia. Fora isso que a Adélia falou, que é fundamental, né? Criança, pela própria natureza dela, não para. E aí, quando tem um show de palhaço, aí os bichinhos ficam para cima e para baixo. O difícil até é segurar, tá? Mas, e conforme a Adélia também falou, a gente, quando ri, cara, é engraçado isso, porque eu acabei de perceber. A gente tem uma necessidade de fazer com que o corpo exagere o movimento. Você pode perceber o seguinte: quando você ri, você tem vontade de pegar e fazer assim, e bate, cara, uma série de movimentos que o riso provoca, que acho que vai estar dentro de uma outra contemplação que eu vou fazer. A próxima similaridade que eu vou falar é com relação à desconstrução social. O que eu estou chamando como desconstrução social? É o fato de tanto a palhaçaria quanto o yoga do riso promoverem um questionamento com todos os seus hábitos que são construídos socialmente, principalmente aqueles que são mais limitantes. Por exemplo, embora seja uma coisa higiênica, mas nem tanto, coçar o ouvido é uma coisa que socialmente não é muito bem. Aliás, eu já li alguma coisa que, com relação a qualquer toque em um dos nossos orifícios, botar dedo na boca, enfiar dedo no nariz e tá bom por aí, não é muito bem, porque é uma coisa íntima e é como se quisesse criar uma separação entre o que é íntimo e o que é social, tá? E há um exagero nisso que acaba fazendo que você não tenha contato com o próprio corpo. Mas não é só esse tipo de desconstrução que a palhaçaria e o yoga do riso pode promover. Diversas outras. Deixa eu tentar me lembrar aqui de coisas que era... A questão... quer ver uma bem interessante? São as construções sociais em torno da relação do homem e da mulher. Havia toda uma construção no qual o homem tem uma série de obrigações de fazer corte à mulher, que a mulher é passiva. Por exemplo, abrir porta de carro, ou várias outras, andar do lado direito da rua, não sei o quê, coisas sem o menor sentido, mas que, de um modo geral, levava a mulher a uma condição passiva. Então, eu só estou querendo mostrar o seguinte: você pode fazer tanto palhaçada, imagina,
palhaço cria uma cena no qual ele fica esperando a mulher abrir a porta para ele. As pessoas, como estão habituadas a ver o homem abrindo a porta, poderão rir, porque é justamente essa quebra da lógica que faz com que você ria. Então, o riso tem essa função também. Não é uma coisa do palhaço ou do yoga do riso. O riso, uma das teorias do riso é a quebra da lógica. E a construção dos hábitos sociais é feita através de uma lógica. Então, se você quebra essa lógica, você ri. Então, eu acredito que, se alguém quiser contestar ou citar algum outro exemplo, pode falar, fica à vontade, porque é o que eu estou falando. Como eu me preparei um pouco para falar sobre esse tema, apesar de que eu só relacionei, mas desenvolver, eu estou desenvolvendo aqui e agora. Por isso que eu estou falando, vocês podem contribuir se vocês fizerem um esforço e conseguirem fluírem junto com a Annelise. Já veio. Pode falar, Anne. Ela e seu chimarrão. Eu estou a fim de fazer uma palhaçada com chimarrão, hein? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pensando aqui nas suas provocações, o William tem material para citação, mas o que a gente tem de conhecimento assim, vagando aqui, né? Vamos usar o nosso vago para cima e para baixo, respirando. Pensando nos seus conhecimentos da prática. Que se trabalha com a terapia do processamento cerebral, das emoções e fazer uma integração com a estimulação. O próprio caminhar é uma estimulação bilateralizada. Quando se faz uma intenção, um trabalho com intenção, com todo um protocolo, promove a situação que está, entre aspas, congelada, que está causando conflito, travamento nesse fluxo energético de pensamentos, com as marcas do trauma, promove a integração e a liberação do que estava causando esse obstáculo. Esse é o trabalho da clínica que eu faço. E aí procurei a parte do riso, com uma dangatara, e depois do sorriso, para manutenção desse novo caminho estabelecido dentro da pessoa, de alívio, de saber enfrentar o estresse, a situação que provoca e dispara, e ter o autoconhecimento amplo de si mesmo e das reações corporais, que emoção é um ativador para mover uma ação. Então, tu está falando várias coisas que têm sentido sobre o movimento do corpo, que é onde estabelece a integração, o aprendizado. Tanto é que a criança aprende melhor se a escola fosse mais lúdica, não parada. O conhecimento, para ser aprendido e gravado e apreendido, né? Reter esse conhecimento, ele necessita de um movimento, não de um agente ativo, o aprendente, né? Que está absorvendo um novo conhecimento, é novo, então ele precisa ser ativo, participar. Então, a metodologia desse tipo de ensino passivo, ela não ajuda muito, porque depois de uns 20 minutos já não absorve mais essa quantidade de novas informações, precisa se mexer. Existe um termo que é o Pomodoro, conhece? Que é uma técnica de aprendizagem que fala nisso, estabelecendo esses campos todos, estudos cerebrais, que se estude, que se fique parado no máximo 20 minutos. Esses TEDs foram construídos nisso, nessa ideia. A pessoa só consegue prestar atenção até 20 minutos de uma palestra. Então, o movimento é tão importante, sair do passivo, ficar ativo. A respiração é um movimento constante, a nossa vida é movimento. O tempo inteiro a gente está, pelo menos, respirando. Então, a integração, movimento, aprendizagem, aprender,
reter informação, mudar de lugar no cérebro, sair da memória de trabalho para ir para a memória de longo prazo. Todos os conteúdos que tu está provocando aqui faz sentido, mas eu fiquei pensando logo que tu começou, de repente ir pelos princípios da yoga terapia. Quais são os princípios, né, que promovem, quais são os benefícios? E aí comprovadamente existem essas necessidades, esses atributos também. E vamos por aí. Gente, por que eu vou falar isso, tá? Porque foge um pouco do tema. Quer dizer, não foge do tema porque eu estou falando também de risoterapia, mas a Annelise falou de uma coisa chamada vagal. Vocês não têm a menor noção, a maioria aqui eu acredito, da importância do conhecimento desse nervo vago para a risoterapia e para o riso como um todo. Porque o que acontece? O yoga do riso tem um objetivo e a palhaçaria tem outro, mas ambos utilizam o riso como ferramenta. E para você utilizar bem o riso como ferramenta, você precisa conhecer o funcionamento do corpo, porque o riso não acontece na esquina, no ar, o riso acontece dentro do seu corpo e através da sua mente também. Então, como é que funciona seu corpo e mente? Porque, na verdade, eles não se separam. A construção desse conhecimento é que a risoterapia precisa ir mais fundo, porque quando você está falando sobre pessoas que têm uma dinâmica equilibrada, isso tem uma importância, você ter esse conhecimento. Mas quando você está falando de risoterapia, ou seja, pessoas que perderam essa funcionalidade, esse equilíbrio, você tem que ter muito mais conhecimento, tá? E no caso do... E, cara, por que eu estou falando? O que isso tem a ver com o yoga do riso e com palhaçaria? Vamos lá. Yoga do riso tem a proposta de ser uma terapia, como é que se diz? Eita, cara, tá ficando feia a coisa para o meu lado. Não é uma terapia, na verdade, é uma atividade de prevenção da saúde. Se é prevenção da saúde, você precisa conhecer sobre saúde, precisa conhecer o equilíbrio corpo-mente. Então, você precisa saber como é que o riso funciona através do corpo e da mente. Então, risoterapia, conhecimento do nervo vago, de ambiente seguro, tudo isso é pertinente para você, quando for promover uma sessão de yoga do riso no meio da rua, você saber o seguinte, que se a pessoa está rindo lá, imagina a responsabilidade do líder de yoga do riso. O cara está promovendo uma sessão de yoga do riso numa praça. Aí a pessoa cai de rir como é que se diz? Na meditação do riso, e na hora do relaxamento, alguém vai e rouba a carteira dessa pessoa. Ou então tem um grito de assalto, pega, 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 ladrão. Você sabe o que pode acontecer? Se a pessoa tiver uma predisposição de equilíbrio emocional, ela pode surtar ali mesmo, porque ela estava num ambiente que ela acreditava ser seguro e tranquilo e, de repente, aconteceu algo que o organismo dela não estava preparado. Então, estou mostrando que, embora o líder de yoga do riso não seja um risoterapeuta, ele precisa ter esses conhecimentos. A palhaçaria, a mesma coisa, porque todos os dois fazem intervenções públicas. Só que aí eu acho interessante. O que acontece? O palhaço, por lidar mais frequentemente com riso natural, ele corre menos risco, porque ele não promove como é que se diz? Uma catarse. De um modo geral, a pessoa vai rindo quando acha graça e o corpo vai modulando o riso dela de acordo com a capacidade do próprio corpo.
tá? Mas vamos tentar puxar, porque senão, cara, se eu cair no mundo da risoterapia, então, com a presença da Annelise, a coisa fica mais complicada, porque ela estimula esse lado da risoterapia que está muito aflorado em mim. Inclusive, a gente tem, cara, papos de vez em quando, embora ela não tenha... Olha lá, ela está doida para falar. Fala, Annelise. Vou ter que falar, então. Assim, é possível fazer essa quebra de paradigmas. São os contextos e o ambiente onde oferece segurança, a pessoa até larga um pouquinho as suas defesas, mas fica com elas em prontidão. Essa é a obra mais moderna, então, que trata de todo esse assunto, é O Corpo Guarda Suas Marcas, né? Ali tem essa explicação científica do quanto as pessoas ficam com isso anos e anos e anos em prontidão para um ataque, para uma ameaça. E aí tem um filtro de a tradução da realidade, que tudo pode acontecer em função daquilo que está guardado, da experiência traumatizante. Então, esse conhecimento já é base para qualquer profissional que for lidar com esses aspectos, perceber isso, essa nuance que a pessoa pode ser assim muito desconfiado e fragilizar durante um exercício de relaxamento e de riso. Mas não é tão perigoso fazer em praça pública, porque a pessoa ela escolhe estar lá, ela é convidada, ela olha, ela vê uma turma fazendo uma rodada de riso. Então, pelo menos eu acho isso. Eu já fui em vários contextos de praça pública e quem quer participa, quem não quer fica olhando. Tem pessoas que só de ficar olhando se beneficiam muito, né? Tem essa estrutura, é suficiente. E aí abre todo um campo, então, dentro da pessoa, com a realidade interna e a realidade externa. E pode ficar em conflito o que está acontecendo com o que ela tem lá dentro. Então, e quando abre esse campo, esse cérebro tão rápido, ele capta dentro da pessoa tudo que ela tem de princípios, de valores e de marcas traumatizantes. Por isso que esse contexto que tu falou há pouco antes sobre os condicionamentos sociais, as leis sociais, a de educação e tudo, está quebrando esses paradigmas, porque hoje a sociedade está muito mais múltipla, mas isso não significa que a pessoa não tenha esses comportamentos. E o que tem? Abrir uma porta para a dama. Né? Não podemos exagerar que não pode mais fazer isso. A desconstrução está num local fazendo um movimento com essa intenção de mostrar essa desconstrução, que cada um tem a sua cultura. E a Regina Navarro é a mais que especialista, escreveu uma obra com 2 volumes enormes, que é A História do Amor, onde ela traz essa construção. Por que foi mudando esse contexto e que tudo na sociedade humana, desde o tempo do início, que ela começou a estudar lá atrás, existe uma intenção de fazer o corpo ser vergonhoso, o corpo ser escondido. Então, tudo que se refere ao corpo é pecado. E mesmo que hoje em dia queiram se desconstruir essa história que não é pecado, ainda é muito forte dentro da nossa cabeça. Então, só para se dar conta, qualquer nome feio que tu falar tem relação com o corpo. Se tu se der conta, qualquer nome feio, então é para continuar estigmatizando esse ambiente, essa separação. Puta que pariu, por isso que eu amo essa mulher. Cara, na medida que a Annelise foi falando, várias coisas me vieram à tona, mas a que ficou registrada foi o seguinte: a construção social se dá através do indivíduo. Tá? Individualmente, a gente vai repetindo e aquilo vai formando como é que se diz? Um aspecto comum que vira a construção social. E a gente está ficando tão rígido que a gente precisa desconstruir. Daí eu acho a importância da palhaçaria, porque a palhaçaria ela sempre foi crítica, uma crítica à parte
da sociedade, tá? O yoga do riso, isso também acontece porque é da própria natureza do riso e é falado, o Sandro pegou e falou que esse é um dos objetivos do yoga do riso, mas é mais falado, ele é mais as brincadeiras do yoga do riso por si só, por mais que sejam comuns, é o que eu falo, o riso e o contato com o outro, o contato com o ridículo, vai fazer com que você questione a regra, tá? Eu vou passar porque, cara, antes eu estava com medo que antecipasse o final da coisa, mas vamos falar agora justamente do contrário. Olha que coisa interessante. O próximo item, eu estava falando da desconstrução dos paradigmas sociais. Porém, o riso ele é contraditório por natureza, tá? Um outro papel que tanto o palhaço quanto o líder de yoga do riso acaba promovendo é o de socialização. Ou seja, você está desconstruindo, por um lado, hábitos sociais, porém você está criando socialização. Primeiro, queria abrir para vocês mais uma vez, para vocês falarem se vocês concordam que tanto o yoga do riso quanto palhaçaria promovem uma socialização entre as pessoas. Ninguém quer falar? Então, eu vou falar. Aqui, eu, por exemplo, sou brother da Annelise, da Délia, da Rafa, e essa brodice é em função de uma relação virtual que, em comum, a gente tem o yoga do riso. Eu não sei o cheiro da Rafa, da Délia, da Annelise. A Annelise eu já dei uma cheiradinha porque ela esteve aqui em Viamão. Mas eu não tenho contatos mais íntimos e, no entanto, eu me sinto amigo dela. E isso foi provocado pelo yoga do riso. Tá? Na palhaçaria, isso é mais complexo porque acontece um espetáculo, uma apresentação e as pessoas se desligam. Mas, ainda assim, você pode perceber o seguinte: durante a execução da plateia, do ato, as pessoas querem se comunicar para falar sobre alguma coisa. Elas olham uma para a outra, elas tentam interagir, mesmo quando o número ainda está acontecendo, elas querem interagir, às vezes deixam de olhar para o palhaço para trocarem impressões sobre si, porque é da própria natureza do riso. Ela olha para outra pessoa para rir mais, e aí a outra vê que ela está rindo e acaba rindo também, e aí elas querem comentar, porque é aquela velha história. Eu não sei como é que isso funciona emocionalmente e mentalmente, mas tudo que a gente recebe de bom, a gente quer levar para o outro. Então, se você está rindo, está sentindo uma emoção maravilhosa, você quer trocar de imediato. Então, isso também acontece na palhaçaria. Tá? Aliás, o objetivo aqui é a gente socializar a palhaçaria com o yoga do riso. Alguém quer fazer algum comentário sobre socialização? Eu só estou tentando identificar as diversas formas de socialização que acontece através do yoga do riso ou da apresentação do palhaço. Aí é uma discussão que é longa, porque eu acho que cada sessão de yoga do riso vai ter um efeito a depender do grupo. Eu acho que cada apresentação do palhaço também vai depender do grupo, vai depender do ambiente, vai depender do tempo social. Eu estou falando que, por exemplo, é diferente você fazer uma apresentação de palhaçaria aqui e fazer uma apresentação de palhaçaria na África ou na Ucrânia. Entendeu? Então, os níveis de socialização vão ser diferentes. E como é que essa socialização vai acontecer também vai ser diferente.
Aqui, por exemplo, aqui que as coisas estão mais ou menos equilibradas, pode ser que a socialização leve você a querer construir coisas. Olha, nós podemos, sei lá, a partir de um bate-papo, a gente pode querer construir uma associação, pode querer construir um empreendimento, porque outros aspectos já estão nutridos. Mas, de repente, quem está na África, quem está na guerra, você pode pensar em ações para salvar pessoas, para reconstruir o país. Então, a dinâmica disso é muito ampla, tá? Ô, William, está me vindo uma ideia aqui, não sei se tem a ver com socialização, mas são duas atividades, yoga do riso e palhaçaria, que vinculam pessoas, como eu falo, né? Hoje nós estamos em 2000, não? No século 21, mas a gente continua se reunindo em tribos por sintonização, né? E quem abre seu coração para praticar ou para assistir a alguma das duas técnicas, eu acho que porque está vinculado, somos todos da mesma tribo, né? Então, não sei se isso tem a ver com socialização, mas Sim. aquele que está assistindo um espetáculo de palhaçaria, seja numa esquina, em um cruzamento de ruas, em uma praça, em um circo, em um teatro, todos estão sentindo que, de alguma forma, gostam disso aí, assim como aqueles que praticam ou que lideram sessões de yoga do riso, porque estão todos com essa parte da alegria, da descontração. Então, eu sinto que vai unindo, né? Então, tem a ver com socialização, vai unindo os integrantes da mesma tribo. Porque os que são de outra, os que gostam do terror, da violência, das notícias terríveis, estão em outra, não vão chegar, talvez não vão nem nunca assistir algum espetáculo de palhaçaria, ou menos ainda fazer sessões de yoga do riso, né? Então, só me vem essa ideia, só para nós debater aqui. Eu achei excelente e vou... você lembra que eu falei que, à medida que a gente fosse discutindo as coisas, ia acabar havendo uma confusão entre as propostas? O que acontece? A Adélia foi lá fundo, ela foi na questão da energia. Só que quanto mais fundo você vai na questão da unidade. Na unidade é tudo uma coisa só. Então, socialização, ela falou, logo de cara ela falou a palavra vínculo. Aí, lógico que sem vínculo não tem socialização. E à medida que você vai mergulhando na questão energética, que é muito mais profunda do que questões conceituais, você vai unificando e, vai tornando comum. Então, fica mais difícil de você criar uma identificação. E só queria também pontuar uma coisa. À medida que você vai chegando na questão energética, isso é interessante, tá? A questão ética também vai sumindo, porque ela falou, a pessoa que está querendo alegria, está não sei o quê, não vai querer saber de riso. Infelizmente, isso é verdade até um certo ponto, porque isso me remeteu ao filme do Coringa. E aí você vê que o riso também tem um lado negativo e vai ter gente se associando no riso negativo. Já falei da questão que a direita ultraconservadora, não estou nem falando de direita, estou falando de direita ultraconservadora, daquelas que querem obrigar a sociedade a ter uma conduta única. Eles estão utilizando o riso. E quando eu falo do Coringa, é porque eu percebo o desserviço que foi feito por esse filme. Eu não sei qual foi a intenção. Às vezes as coisas acontecem, o cara na intenção de ganhar, porque o mundo circula hoje muito em função do dinheiro. O riso é uma coisa que todo mundo já sabe que atrai pessoas. Então,
fizeram essa mescla. Você hoje vai no Google e olha como é que as coisas vão se complexificando. Se você vai no Google e pesquisa riso e bota imagem, 50% das imagens vai aparecer de palhaços macabros. E aí, o que faz com isso? Uma imagem que antigamente era só de alegria, simbolicamente falando, e a Annelise pode falar mais das consequências disso, o palhaço sempre foi a imagem da alegria, agora não é mais. Agora unificou a alegria com terror. Então, aquela máscara da Délia, ela hoje em dia provoca angústia em muita gente. Eu sei que, para muita gente, em função do papel, até da própria liberação, gente, o fato do riso promover liberação, para muita gente, é angustiante, porque a pessoa ainda não está preparada para assumir a liberdade de rir e a responsabilidade consequente disso. Então, o riso por si só já é angustiante, mas quando você começa a associar o terror, o medo, o coringa na imagem do sorriso, isso fica mais complexo ainda. Então, um riso pode transmitir uma mensagem muito dúbia, muito insegura. Se o riso era um simbolismo de segurança, hoje em dia a gente já não pode afirmar isso com tanta convicção. Depois a Annelise, se quiser falar sobre... Délia pode falar, que ela levantou a mãozinha. Não, eu queria colocar só para esclarecer que quando falei nisso das tribos, me referia a que aqueles que estão conectados com as notícias graves de pandemia, de guerra, de não sei o quê, eles pertencem a outra tribo porque estão acham que o riso ou que ir assistir uma coisa de palhaço, é uma bobagem, é uma ridiculez. Como neste momento que estão acontecendo tantas tragédias, vamos estar rindo. ¿Rindo de quê? Rindo por quê? Vamos ir assistir uma coisa, vamos ver um palhaço na esquina fazendo um showzinho assim. Que bobo, olha, por que ele não está pensando nos problemas graves que estamos passando? Então, aí pertencem a outra tribo. Não é que sejam melhores ou piores, são de outra tribo. Sim. E para falar da máscara, a máscara está com data de validade, né? Está quase morrendo, porque muitas cidades estão liberando já o uso de máscara, né? Então, a bendita máscara do riso, e ela produz isso aí. Muitas vezes eu ando com ela e as pessoas me falam, coringa. Então, as pessoas não identificam, né? O que pode ser... o riso ainda está associado, quando é muito assim, na cara, parece que já está ligado com esse outro personagem, né? Só para agregar. E eu vou contestar você com relação como é que se diz? Ao falecimento da máscara. A máscara vem desde a Idade Média, ou seja, ela é anterior a isso, mas ela é ligada ao teatro, muito identificada com o teatro. E, para mim, eu acabo de perceber o seguinte, a máscara, do mesmo forma que o nariz é a menor máscara do mundo, aquela tua máscara é como é que se diz? É a maquiagem mais rápida que existe. Você pegou, colocou aquilo, você já está maquiado. Entendeu? Então, se você não quiser... Agora vai servir para teatro, não tanto para se proteger de nada. Sim, exatamente. Vai servir tipo teatro. Estão sobrando algumas por aqui. E vai ser para isso, né? E eu, como não tenho medo dessa pandemia, posso falar isso. Eu não sei se a máscara está... Porque, cara, a pandemia não tem nada resolvido ainda. Tá? Embora muita gente ache que não existe nem pandemia, lá na China começou, na Europa também, e vai e volta. Então, a data de validade da máscara, na verdade, vai depender de cada governo, de cada interesse econômico. É uma série de fatores que fogem à nossa... Mas a máscara, para mim, é eterna. Eu adoro aquela máscara. Vamos lá, gente. Eu quero... Agora eu já estou ficando com medo. Bom, eu acho que eu já falei de... Agora não vamos falar, sabe de quê? De outro ponto comum.
Mímica. Vocês acham que tem mímica no yoga do riso? Tem mímica no... Claro! Claro! Claro é ótimo! Claro é quase um palavrão. O mimetismo é a competência dos neurônios espelhos que o ser humano aprende a se socializar, a viver a primeira parte da sua infância. Ela vai imitando tudo que os seus cuidadores fazem até aprender a falar. Ela aprende a falar antes de aprender a ler. E o ser humano é um dos seres vivos que pode trabalhar com a intenção de rir e de sorrir. Essa é a diferença dos animaizinhos que riem e sorriem. Ainda está se pesquisando muito sobre isso. E as máscaras sociais, que são as expressões do nosso rosto, elas indicam muita coisa da pessoa e do contexto. Então, por que se tem medo de palhaço na infância, medo de Papai Noel? Naquela pessoinha, naquela criança, ela foi construída alguma coisa. Então, é tão complexo para se conversar isso, e estou achando interessante que aqui é um ambiente de conversa livre, de reflexão, e quem assistir depois pode contribuir, uma pessoa mais aprofundada, com mais amparo, pode construir com a sua experiência ou com a sua ciência. Então, esse é o benefício desses seus estudos, William. A gente fica pensando e contribui com a sociedade, que nem toda a risada é benéfica, e o Madame Kataria fala isso. Existem 2 tipos de gargalhada que a gente provoca aqui. O palhaço já é diferente. O palhaço ele tem uma profissão, ele tem uma ação geral. Então, ele está lá trabalhando. E se ele faz aquilo como a sua identidade, se identifica com aquilo e não consegue sair disso quando está nos seus outros ambientes, na sua vida, ele pode causar para ele mesmo um certo problema de saúde, inclusive. Foi muito bom você ter... Essa tua última fala agora foi espetacular, tá? Aliás, várias... Porque, cara, acabei chegando à conclusão, eu vou ter que rever esse vídeo com calma, porque a fala da Annelise é sempre muito profunda, não dá para processar tudo ao mesmo tempo. Primeira coisa, eu acabei chegando à conclusão, então, que, na verdade, o yoga do riso é feito através de mímica. É isso mesmo? É isso, né? Então, para começar, o palhaço faz mímica o tempo inteiro, entendeu? Agora, o que eu acho mais importante foi essa questão que a Annelise falou, que não é muito clara para o líder de yoga do riso. E quem dá uma pista disso é o... caramba! O nosso segundo líder, quem é o homem que já praticou a mais... Marcelo yoga... Pinto? Não. O que mais praticou? Que o Luciano... Que mais praticou? Que o Sandro sempre fala, esse foi o cara que mais pratica o yoga do riso. O primo Cláudio. Não. Pô, o sócio dele, cara. Quem é o sócio dele? Que faz vídeo. O Massa. O Wilson Massa. Ele já falou isso. Ele fala, mas ele nunca chegou e colocou sob esse viés que a Annelise falou. Ela falou o seguinte: o palhaço que se identifica com a própria arte, ele pode estar criando um problema para ele. E eu já vi muita gente mergulhando tão fundo e de forma inconsciente na questão do líder de yoga do riso, que ela também pode criar um problema para ela. Inclusive, eu acho que, às vezes, o yoga do riso pode criar uma confusão de que qualquer coisa... Cara, você acaba ficando idiotizado. Se você não tomar cuidado, você vai se transformar em um idiota, porque se você começar a se identificar de uma forma tal que o riso é uma coisa para você fazer o tempo inteiro,
você pode provocar esse tipo de confusão. E eu não sei como é que até somaticamente, agora falando a linguagem da Annelise, as consequências disso. Tá? Vamos ver se a gente vai adiante. Quem quiser falar, só... Excitação. Vocês acham que o líder de yoga do riso e o palhaço promovem excitação? Então, é um ponto comum. Todos dois... Excitação ou excitação de dúvida? Não, excitação de excitado, tu diz? Cara, talvez, cara, agora você fala, foi uma brincadeira interessante, gostei mesmo, porque na verdade eu acredito que os dois promovam isso. E fundamental que isso aconteça, porque um mundo que é cheio de certeza, ele está equivocado. E o papel do palhaço, principalmente, é provocar essa dúvida. Mas isso também acontece no yoga do riso. Porque, mais uma vez, são propriedades do riso, provocar o questionamento, quebrar a seriedade, ou seja, a série que leva à rigidez. Então, com certeza, tanto o palhaço quanto o líder de yoga do riso vai provocar a hesitação e a excitação. A gente depois pode fazer uma avaliação o quanto uma excitação colabora ou não com uma hesitação. Aí já fica coisa demais para a minha cabeça. A cara da Annelise. E outro fenômeno. Vocês acham que... Nesse eu vou pedir que a Annelise, de repente, fale alguma coisa, porque eu acho que tanto o palhaço quanto o líder do yoga do riso provocam o espelhamento. Tá? Só que eu não tenho conhecimento suficiente para falar de uma forma profunda como é que isso se dá em cada uma das etapas. Mas o fato é que você olha para o palhaço, identifica alguma coisa em si mesmo, e o mesmo acontece quando você está fazendo uma prática de yoga do riso, porque no meio daquelas brincadeiras, algumas você vai se identificar mais ou não, e também tem o espelhamento no sentido de espelhar o que o outro está fazendo. E aí porque aí é que eu acho que existe uma confusão da minha parte, porque espelhamento a nível psicológico pode ser só o espelhamento de si mesmo, e não você querer espelhar o outro. Porque o espelhamento pode ter esses dois vieses. Por exemplo, uma coisa é o que eu estou vendo aqui no Zoom, porque o Zoom também tem esse fenômeno, ele parece um espelho. Eu, de vez em quando, faço isso. Em vez de pegar e ficar olhando para o espelho, eu ligo o Zoom e fico olhando para mim. Só que cada vez que eu olho para mim e me identifico, quem está lá do outro lado vai acabar me... Se bem que será que acontece isso? Não, o espelho não pode ser um ser que tem identidade própria. Então, o espelhamento é sempre interno. Mas, de qualquer forma... Fala, Anne, quer falar alguma coisa ou só dar uma risada? Um terapeuta uma vez me falou uma coisa muito interessante, ele pesquisa muito o corpo. O espelho, a gente se olha para se atualizar. O tempo inteiro nós estamos nos atualizando quem nós somos. Sim. Cara, o tempo inteiro, porque a gente nunca é a mesma pessoa. Se você não se atualiza, está perdido. Se você não se atualiza, está perdido, é ótimo. Excitação, falei. Reflexão intelectual. Vocês acham que o palhaço ou o líder de yoga do riso faz com que você pare e comece a
não refletir no sentido... Cara, mas também se confunde aquilo que eu falei. À medida que a gente fosse mergulhando, ia causar uma confusão, porque fazer uma reflexão, você ter uma percepção de si mesmo é uma coisa, porque eu acho que isso se dá até a nível meio inconsciente. Você, à medida que o palhaço atuou e você identificou em si mesmo alguma coisa, aquilo acontece primeiro no âmbito inconsciente para trazer você para a consciência de si mesmo. E uma reflexão intelectual é uma coisa que você, de repente, começa a processar já intelectualmente. Você começa a fazer análises do que está acontecendo aquilo e com você. Com certeza, tanto o palhaço quanto o líder de yoga do riso, a gente faz análises. E essas análises acontecem inicialmente já a nível consciente. Você começa a raciocinar em torno daquilo. Mas acontece também o fenômeno do espelhamento, que não é uma coisa tão direta. É uma coisa... Aliás, é muito mais direta, porque foi tão direta que foi inconsciente. Você nem percebeu e já aconteceu. A Annelise está ali. Eu acho nós os estudiosos nós se encontramos, né? Estudando isso, eu caí no grupo de estudos da Paula Fernanda, que já veio contribuir aqui, né? E o quanto essa via nós temos respostas comportamentais por duas vias, a do prazer e a da dor, assim que a gente vai conhecendo o mundo e se evoluindo, né? Adaptando as coisas. Então, na via do prazer, como ela trabalha esse programa, é muito bloqueado em vários contextos e tudo, porque tudo leva para esse condicionamento social do pecado e que é só algo orgástico e genital. E é muito mais amplo que isso. Nosso corpo todo tem prazer em tudo, tanto no movimento cerebral desse que a gente está fazendo aqui, né, que é cognitivo, é prazeroso. Mas entrar nesse insight e perceber isso em si pode bloquear, porque parece que tem uma conotação sexual pecaminosa. Então, palavras, conceitos, né, a dinâmica que a gente está conversando aqui permite pensar isso, porque a via do prazer seria o propósito do amor e da paz, né? De viver nisso. É possível o ser humano viver assim, né? Não nessa sociedade violenta, né? Que adestra todo ser humano para não pensar e não viver a sua vida na paz e no prazer. O prazer é muito mais amplo do que um gozo simplesmente orgástico nesse sentido genital. Ele é orgástico para ficar o dia inteiro. A gente dá uma risada, faz uma sessão de yoga e sai com aquele prazer expandido, né? Para olhar mais, a percepção abre, para olhar mais a vida. Então... Annelise, você me desculpe, mas a gente está ficando íntimo demais. Eu acho que eu vou ter que cortar a relação com você. Porque você vem me dizer que rir é uma coisa prazerosa. Agora nós já estamos tendo prazer intelectual. Isso tem que ter um limite. Ela foi até embora. Espelhação, sorriso, gente. Sorriso faz parte do comum. Aliás, eu queria tirar uma dúvida com a Annelise. Annelise, por que você escolheu o sorriso e não o riso como fonte dos seus estudos de aprofundamento, já que você tem conhecimento dos dois, do riso, do sorriso e na prática, cara, você tem, cara, para mim você é a especialista, sabia? Porque uma coisa é eu conversar, por exemplo, eu posso pegar como é o nome, hein, Cláudia? A Cláudia não está aqui. Como é o nome daquela baiana que faz aquele negócio do psicotrauma? Como é? Liana. A Liana, ela é uma estudiosa da psicologia profunda.
mas ela talvez não saiba tanto de riso. E você conhece os dois saberes profundamente. Eu queria saber por que você escolheu o sorriso. Que desafio! Essa resposta eu ainda estou construindo a intuição e a natureza de buscar o ambiente da alegria para desconstruir essa tensão. Começou com os doutores do sorriso, na minha graduação. E lá eu fiquei pensando em trabalhar com isso preventivamente, para não chegar a adoecer e trabalhar, né, a questão do riso só nesse ambiente. E olha, a Karina botou sorrisóloga. Sorrisóloga. Sorrisóloga, que é o logos, né, estudar. E aí, na prática, com uma dancatária, me caiu a ficha que pode ser fingido, né? Pode ser provocado sem intenção, sem saber nada, sem ter porquê. E o cuidado desse lugar de provocar isso para o outro, com o outro, ou da gente mesmo, autorizando isso. E começou a se ampliar essa pesquisa. E o sorriso, ele é da gente com a gente. Eu comecei a trabalhar isso pensando no cérebro para ele desencadear esses hormônios, essas endorfinas, de modo sutil. E tenho percebido nesses 20 anos quase que isso também faz um trabalho com a consciência, quando a gente usa, funcionar dentro da gente, sair do estresse, autoconhecimento. Então, isso tem uma ferramenta simples, mas muito trabalhosa, porque exige de ti sair do teu lugar comum e automático, te acordar e te observar. E isso já é uma mudança de paradigma dentro da gente, e que é o propósito de uma meditação. E pesquisei já um monte para ver, então, lá nas origens, um yogi, lá, um indiano que ficava só rindo, né, o tempo inteiro, era naquela época considerado um louco, mas as pessoas iam lá consultar com ele e ele só ficava rindo. Promovendo isso, ele trazia digamos, uma cura para a situação da pessoa. Então, é uma resposta muito desafiante. Então tá. Na verdade, o que eu acabei extraindo da tua fala foi o seguinte: o teu processo histórico fez com que você tivesse um olhar específico para o sorriso. E porque o que acontece? O sorriso, para mim, dentro da minha avaliação, todo mundo que ri está sorrindo. Mas o sorriso, ele tem algumas sutilezas que é muito mais difícil de análise, de exposição, até de troca, do que o riso. Então, o caminho mais comum, mais de facilidade, seria você buscar o riso. O riso é mais fácil de você identificar, de provocar, ele tem som. O sorriso não, o sorriso é discreto, o sorriso é sutil, o sorriso exige, que nem você falou, uma introspecção muito mais profunda. Então, sei lá, eu vou aceitar e eu participo contigo. A Karina também é outra que também percebe a necessidade e a utilidade de você mergulhar no sorriso, tá? Mas eu tinha essa curiosidade de saber, poxa, ela escolheu o caminho mais difícil. Só que a gente vamos seguindo. Mas vamos voltar à nossa função lá. Sorriso e riso fazem parte tanto do yoga do riso quanto do palhaço, mesmo que não tenham essa intenção. É isso que eu acho interessante. Tá? O palhaço já chega sorrindo por conta da máscara. Mas aí é que eu falo, foi bom eu ter perguntado isso para a Annelise, porque é o seguinte: no yoga do riso não existe essa prática de sorrir. Não é falado sobre o sorriso. Na palhaçaria, a mesma coisa. Na palhaçaria, o palhaço não chega no palco com a intenção de provocar qualquer emoção. Para mim, cara, na minha experiência, fazer o sorriso falso, principalmente aquele sorriso significativo que vai promover
a produção de endorfina, serotonina, sei lá, as inas da vida, é muito mais difícil. Eu consigo, às vezes, acessar na medida em que eu faço uma conexão do sorriso com o coração. E eu ainda tento fazer isso de forma corporal, eu tento projetar a abertura do sorriso com a abertura do coração, até muscularmente, como se tivesse, a gente tem uma rede de... Eu me esqueci o nome da rede que envolve a musculatura, que é super falada agora, que envolve toda a musculatura, então você vê que cara, o corpo todo tem uma ligação. Nervo vago. Não, cara, o que eu estou querendo falar, quem fala disso muito é o Madagatar, nada, o cara do TRE, como é o nome dele? O David Berceli. O David Berceli fala dessa membrana que envolve todas as... fáscia. A fáscia. Fáscia, dale, Cristina. Eu tento meio que... Cara, aliás, olha que coisa interessante. A fáscia ajuda a identificar o sorriso na face e no coração. Entendeu? É como se você fizesse uma ligação direta entre o sorriso que acontece na fáscia e expande no coração. Mas é uma coisa gozada. Gozada, aliás, cara, gozado, só para você ver, o gozado está relacionado ao riso ou ao sorriso? Tal a sutileza do sorriso. O sorriso está muito mais relacionado, no meu ponto de vista, à graça. E a graça está, de um modo profundo, não é a graça sem vergonha, é a graça divina. Entendeu? Então, você vê que, para mim, o sorriso está mais relacionado à espiritualidade, ao coração, e o riso está ligado ao prazer, ao corpo. Entendeu? Por isso que eu acho que existe uma complexidade bem profunda na escolha da Annelise. Mas é natural, porque, cara, ela não trata só com o corpo, ela trata com a psique. Entendeu? Então... Mas vamos praticar, vamos fazer uma proposta. Agora, a Karina trouxe bem essa inteligência natural da gente. O corpo é inteligente e conecta a mente com o coração quando a gente está provocando esses ambientes de alegria, de sorriso. Ela tem um sorriso espontâneo e maravilhoso, né? O sorriso, como diz aqui o nosso poeta Mário Quintana, é a distância mais curta entre duas pessoas. Então, vamos praticar aqui, para cada um perceber, dentro do seu ambiente, no virtual aqui, como é que a gente consegue se identificar e fazer essa prática. Seja 1 minuto, todo mundo se conectando aqui só com o sorriso e a respiração e ver o que acontece. Vamos. E tira a foto para nós aí, William. O que foi? Tirar foto? Todos nós sorrindo. Já tirei a foto. Só que agora eu tenho que... Vocês vão ter que me autorizarem aqui eu ir lá no... Como é que se diz? No grupo, para poder... Ô, William, só para terminar, meio minuto. Todos os, linkando com espiritualidade, os grandes mestres ascensionados aparecem todos nas imagens sorrindo. Não temos, eu tenho uma imagem de Jesus sorrindo, mas nos criaram a que tem que estar sérios, não? Os seres de espiritualidade bem sérios. E tem um monte de avatares espirituais sorrindo. Então, nos liga com o superior, né? O sorriso. E esse é nosso estado de graça. Estado de graça, engraçado, ou graça, ou não sei. Cara, Délia, você, sem querer, acessou uma fala poderosíssima. Você quer ver uma coisa?
psiquismo, eu não sei por que eles falam que o psiquismo é todo feito de imagens, tá? E, cara, não tem como você ter riso na imagem. Você só tem o sorriso. Ó, se eu tirar aqui, se eu cortar o som, eu vou rir. Não tem, cara. Riso sem som não existe. Entendeu? Ele se transforma num sorriso. Um sorriso escancarado, um sorriso, mas sempre um sorriso. Então, a nível espiritual, a nível de imagem, a nível do psiquismo, só existe o sorriso. Já pensaram em algum filme sobre Cristo que ele desse gargalhada? Seria maravilhoso, né? Bom, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu gostaria de falar antes de... Porque, na verdade... Oi, gente, só um pouquinho, cheguei. Diga, Karina. Mas tem o riso em silêncio, que é riso. Porque a grande diferença, eu acho, do sorriso para o riso é que o sorriso ele não faz aquela mexida, né, da respiração que o riso tem. O riso em silêncio, né? É diferente de um sorriso. Totalmente diferente, mas ainda assim, o que eu quis dizer é o seguinte: tudo bem, cara, eu não vou entrar em detalhes tão profundos, não, porque eu quero falar de uma coisa que, eu acho muito importante. Tanto o riso, tanto o yoga do riso, quanto o sorriso podem e muitas vezes provocam o choro. Não existe riso sem choro, tá? E é uma coisa que não é objeto nem da palhaçaria. Aliás, da palhaçaria, sim. Do yoga do riso, não. Mas ambos podem levar ao choro, porque o próprio riso, até porque não sei se foi a Nenise ou se foi o Marcelo que falou que a área do cérebro que mobiliza o choro e que mobiliza o riso são coladas. Então, a possibilidade de você chorar numa crise de riso é muito grande. Mas, fora isso, o riso, quando ele é uma catarse, ele favorece o relaxamento e o relaxamento promove o florescimento das emoções. Como todo mundo tem motivo para chorar, o choro pode surgir. Fala, Karina. Nas minhas sessões de yoga do riso, eu sempre falo nessa questão do choro também, de se permitir, se vier o choro, chorar, mas daí terminar com um sorriso, né? Que é o que eu pratico, né? Porque eu sou bem chorona. Então, quando eu choro, daqui a pouco eu coloco um sorriso no rosto, daí, porque dá a impressão, para mim é assim, e por isso que eu instigo tanto o sorriso, que quando eu sorrio, parece que a mente clareia, e daí começa a vir lembranças e imagens positivas. Então, se eu estou chorando e eu coloco o sorriso no rosto, começa a vir imagens para eu chorar de gratidão. E daí o meu choro já não é um choro triste, é um choro alegre, entende? Então, a gente pode transformar o choro triste num choro alegre, e isso gera uma catarse dentro da gente. Tá vendo? Então, se a gente lembra do sorriso e coloca o sorriso no choro, a gente chora sorrindo, a gente está agradecendo, está trazendo satisfação para o nosso coração. Pois é, gente. A unidade só acontece, esse lado espiritual só acontece na totalidade. Você tem que ser capaz de rir, de chorar, para que seu riso possa ser completo. É que nem a vida e a morte. Você está muito mais vivo quando você lida bem com a morte. Caso contrário, você vai ter sempre uma vida de receio, de medo, de insegurança. Então, você tem que conviver bem, e o riso e o choro é a mesma coisa. É vida e morte. Para completar, eu acho que vou finalizar aqui, porque hoje a minha mulher tem que entrar mais cedo. Eu não vou comentar, que o riso, tanto o yoga do riso quanto a palhaçaria promovem lucidez e saúde.
e tem esse objetivo. Tá? Então, só resta a gente finalizar daquele jeito de sempre, rindo, Tá, mas, sorrindo. William, tira mais um print agora comigo junto, tá? Vamos tirar. Uma vergonha. Com a Rafa que está viajando.